Olá a todos! No vídeo de hoje quero falar sobre quatro empresas. Quatro empresas menores que não são caras, nunca foram caras antes, elas só estão mais baratas agora. Todas divulgaram resultados trimestrais. Antes de comentar sobre essas empresas, vamos talvez falar sobre o que está acontecendo no mercado agora. E o que está acontecendo com o mercado agora são algumas coisas. Primeiro, muitos dos nomes de destaque, certo, subiram 200, 300, 500, 600%. Muitos desses nomes são empresas que não dão lucro e talvez nunca sejam lucrativas no futuro. Ainda não sabemos o que vai acontecer. Cortes de juros não devem ocorrer em dezembro. Há um mês, a chance de corte de juros em dezembro era 90%. Agora qual é? 50% ou até favorecendo manter os juros. Por quê? Bem, tivemos uma paralisação do governo. A paralisação terminou. O mercado realmente não reagiu a isso. Também não estamos recebendo um relatório do índice de preços ao consumidor, não estamos recebendo dados de empregos, então talvez o Fed não consiga tomar uma decisão. Embora um relatório vá ser a diferença entre eles tomarem uma decisão boa ou ruim. Eu não acho, mas tudo bem, isso não importa. Última coisa. Se não houver corte em dezembro pela falta dos dados de outubro, provavelmente teremos em janeiro mesmo assim. Porque você vai receber aqueles outros dados de novembro e dezembro. Acho que, se não quiserem apressar a decisão, terão que esperar mais 30 dias. Então você também teve, na minha opinião, o catalisador foi, claro, bem, o podcast, né? Brad Gessner, Sam Altman, fazendo uma pergunta muito simples, não recebendo uma resposta, só sendo atacado. Esse pode ter sido o auge, ou ao menos o auge momentâneo. Depois o mercado passou a questionar mais. Porque, claro, à medida que as ações despencam, as manchetes continuam aumentando, Você também tem Michael Burry. O Broken Clock lançou uma posição vendida na Palantir e também na Nvidia. Então, tudo isso junto foi o que nos levou a este vídeo. Ou neste exato momento, em que muitos dos nomes em alta caíram desde o início de outubro, meados de outubro, ou alguns deles apenas desde o início de novembro. Caíram entre 20% e 70%, já comentamos isso na transmissão ao vivo, certo? Alguns desses nomes em alta caíram significativamente no último mês, mais ou menos. Agora, normalmente essas correções acontecem ao longo de um período mais longo. O que temos visto nos últimos, especialmente, eu diria, 12 meses, são quedas rápidas, correções que acontecem em uma ou duas semanas e depois nos recuperamos. Vimos isso no final de janeiro ou início de fevereiro. O drama do Mar Profundo, lembra do nome Nebius? Caiu cerca de 38% em um dia, a Nvidia também caiu, Deus sabe quanto, no mesmo período. Tivemos abril, o crash de abril, uma grande correção no mercado, também uma recuperação rápida no curto prazo. Essas coisas não são boas porque você sente uma dor extrema em um curto período de tempo. Assim como ao tirar um curativo dói muito, para quê? 2 segundos, 3 segundos, mas depois acaba. Mas se eu arrancar seu curativo bem devagar, certo? A cada segundo mais 1 centímetro. Essa dor vai durar, bem, não só por 2 segundos. Vai durar 1 minuto. Eu prefiro que você arranque de uma vez. Dói 2 segundos e seguimos. O mesmo com o mercado aqui. O mercado não gosta disso. Ok, derruba tudo em uma ou duas semanas e seguimos em frente. Para mim é muito melhor. Sim, isso realmente cria aqueles movimentos extremamente voláteis. Eu sei, mas prefiro isso a um mercado de baixa de 12 meses agora. Outro ponto interessante, nas duas últimas sextas-feiras, vimos o S, que caiu abaixo da média móvel de 50 dias, mas fechou acima dela no mesmo dia. Para a Nasdaq, bem, a Nasdaq é praticamente a mesma coisa, certo? Se olharmos para a Nasdaq 100, é a mesma coisa aqui. Na última sexta-feira, ela caiu um pouco abaixo da média móvel de 50 dias, mas se recuperou e fechou acima. Nessa sexta-feira, vimos ela cair bem mais abaixo da média móvel de 50 dias, mas também fechou acima dela. Isso é um Dead Cat Bounce ou sinal de que está tudo bem. Teremos recuperação em breve? Infelizmente não tenho bola de cristal. Se tivesse, teria respondido tudo em 1 segundo. O que sei é sobre a próxima semana. A Nvidia divulgará seus resultados trimestrais na quarta-feira. E claro, a Nvidia está no centro de todo esse mercado em alta de inteligência artificial, certo? A Nvidia ficou abaixo da média móvel de 50 dias nesta sexta-feira. E na TPU, na anterior, também caiu abaixo, mas fechou acima desse patamar. Vimos várias ações fazerem a mesma coisa.
Na verdade, com a Intel, acredito que a Intel tocou a média móvel de 50 dias e depois ficou acima dela. Na sexta-feira, a Intel tocou e fechou acima da média de 50 dias, mas outros nomes não tiveram o mesmo sucesso. Uma das novas empresas de nuvem, a Nebius, a média móvel de 100 dias ficou abaixo dela. Durante o dia até se recuperou, mas fechamos logo abaixo disso. Estamos preenchendo a lacuna do acordo com a Microsoft aos poucos. Será que tudo vai desandar? Resta saber. Acho que o próximo ponto será por volta de $75. E aí temos a Dlocal, que é o nome que vamos abordar neste vídeo, assim como o Transmedics, assim como o Spagaia e mais um outro, então Dlocal, mesma coisa aqui. A ação tocou a média móvel de 100 dias, não ficou abaixo dela, mas permaneceu acima. Ela melhorou. Dlocal é uma empresa pequena, vale 4 bilhões de dólares barata, lucrativa e teve um bom trimestre. Talvez o mercado não tenha gostado de algo, por isso a ação caiu. Felizmente para nós, antes do resultado ser divulgado, a ação subiu por 4 dias seguidos. Estamos com os mesmos preços de sexta-feira passada ou início da segunda. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, aperte todos os botões. Eu realmente agradeceria. Se quiser me apoiar ainda mais, do Tika, o link está na descrição. Comentário fixado, veja 10 melhores ações para comprar ou acesse Fulcom/CouchInvestor. Obrigado e um agradecimento especial à Fiscalai, antes FinChat, pelo patrocínio deste vídeo. Cada métrica e transcrição que você verá vem desta plataforma. Usando meu link, você ganha 15% de desconto e está na descrição e no comentário fixado. Os Estados Unidos, dólar 4 bilhões locais de uma empresa no ano seguem com alta de 171% PL, passado de 245 vezes, e PL futuro de 173 vezes. Ainda é esperado que a receita e o lucro por ação cresçam rapidamente nos próximos 2 anos. Em termos de margem, também não é uma empresa ruim, especialmente para uma que é tão pequena e ainda está crescendo tão rapidamente. Sim, eu sei, você tem que entender que esta é uma empresa que atua no mercado de pagamentos, mais especificamente no sul global. Ou seja, mercados emergentes que sim, são mais arriscados do que operar, digamos, apenas na América do Norte ou algo assim. Há mercados emergentes, flutuações cambiais, e algumas dessas economias podem não ser tão estáveis. Então, tudo isso realmente impacta uma empresa como a Local, mas é um mercado enorme, enorme. E novamente, essa é uma empresa de apenas 4 bilhões de dólares no momento. E então, o que deu errado? Você pode perguntar, bem, vou começar com o que deu certo, e é isso aqui. Total Payment Volume é uma métrica importante e representa o volume total de pagamentos. Você pode ver que esse aqui aumentou 595% em relação ao ano anterior, agora, acima de 103 bilhões de dólares em apenas um trimestre. Agora, o que deu, digamos, errado ou que continua indo na mesma direção do que a administração nos disse? E isso é a taxa de comissão, e nesse caso, a taxa de comissão caiu de 107% no segundo trimestre para 99%, mas aqui é o que eles chamam de um impacto único maior da categoria Outros, aqui, 0,04%. Se você remover isso, ainda seria uma queda, mas uma queda menor. E novamente, eles continuam repetindo a mesma coisa várias e várias vezes. As taxas líquidas ainda devem cair lentamente, mas eles acreditam que podem compensar esse impacto aumentando muito mais o Total Payment Volume. Vi pessoas comentando sobre isso e muitos têm razão. Ainda vão observar as taxas líquidas caindo devagar? Se o Total Payment Volume chegar a 100 bilhões de dólares em alguns anos, provavelmente não. E a Adyen tem uma taxa líquida muito menor do que a Local. Claro, o Total Payment Volume da Adyen é várias vezes maior do que o da Local, mas mesmo assim, o mercado só olhava para a taxa líquida da Adyen ou eles estavam olhando para outras métricas do negócio. Acredito que eles analisavam outras métricas do negócio, mas isso não é tudo. Também consideravam o lucro bruto. O lucro bruto subiu bastante de um ano para outro, mas só 4% de um trimestre para outro, e a margem caiu um pouco. Disseram que isso foi parcialmente compensado pelo Egito e por uma pressão temporária de margem na Argentina, México e Egito. Eles já mencionaram isso no trimestre anterior. Um grande anunciante, estamos especulando, se talvez não seja a Meta, não sabemos, mas um grande anunciante basicamente desacelerou todos os seus investimentos. Isso afeta bastante uma empresa como a Local, que é pequena em um mercado grande. Mas se você tem um grande anunciante nesse mercado específico que começa a gastar um pouco menos, você acaba sendo impactado por isso. Voltando ao que funcionou, o compre agora, pague depois, teve aumento de volume 25 vezes de um trimestre para outro.
Agora está disponível em 6 países na América Latina, África, Oriente Médio e Ásia. Este é um modelo de compartilhamento de receita, sem risco de crédito para o local. E tem mais. Eles também comentaram sobre o compre agora, pague depois, dizendo que tem expectativas em relação a ele. Cresce mais rápido que o esperado, com taxa anual de 20% entre 2024 e 2027. Então, quanto às orientações, e sim, durante a transmissão ao vivo, fiquei bastante confuso porque a orientação do último trimestre foi elevada, mas ainda fiquei confuso sobre onde esses retângulos azul claro foram colocados. Apesar de terem elevado a orientação, ainda foram colocados na antiga, o que gerou confusão. Na minha cabeça, pensei que eles só reduziram um pouco a orientação. Mas não, eles não dizem onde acham que vão chegar. Sobre a orientação atualizada, que continua boa, pois o Total Payment Volume ainda é esperado, agora esperamos superar o limite superior indicado por eles. Cerca de 50% de receita e 40% de crescimento ano a ano lucro bruto com 325%, e lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização ajustado com 45% de crescimento anual. Agora, os principais riscos aqui não são algo que eles esperam que aconteça, mas sim algo que você precisa levar em consideração, coisas que podem afetar uma orientação. Outra questão aqui relacionada à fraqueza no Egito. Eles disseram que viram alguma recuperação de volume que começou em outubro, o que pode ajudar no próximo trimestre ou trimestres, se, é claro, essa recuperação continuar em novembro e dezembro. E então, para mim, a recuperação local é fácil. Passando para a empresa número 2, Transmedics. A Transmedics está sendo negociada com um valor de mercado de cerca de 4 bilhões de dólares. Aqui o P está um pouco mais alto, mas essa também é uma empresa de rápido crescimento, negociando a P 454 vezes o lucro futuro de 431, mas o índice PEG está em 0,3 no momento. Esta empresa deve aumentar sua receita rapidamente nos próximos 2 anos fiscais, apesar da leve desaceleração no crescimento. Mas essa não é toda a história. O lucro por ação, deve crescer 729% ao ano, composto nos próximos 2 anos fiscais. A empresa acumula alta de 729% no ano. Mas como você pode ver recentemente, ela está passando por uma pequena queda agora. Essa também é uma empresa que divulgou seus resultados há pouco tempo. Um bom relatório de resultados. A ação reagiu positivamente, mas o mercado inteiro caiu. Isso também prejudica essas empresas. E como você pode ver, essa é uma empresa que tem crescido muito rápido nos últimos anos. Sim, o trimestre de setembro é afetado pela sazonalidade, pois é quando ocorre uma queda de um trimestre para o outro. Mesmo assim, a receita cresceu 322% ao ano. O crescimento esperado para este ano fiscal é de 357%, caindo para 194% em 2026 e 168% em 2027. Na minha opinião, essas taxas de crescimento são bastante baixas, especialmente agora que eles estão tentando crescer, não tentando. Eles vão crescer na Itália e expandir internacionalmente ainda mais pela Europa. Esta empresa obtém receita principalmente de serviços e da receita líquida de produtos, sendo esta a maior. A margem bruta de lucro ficou perto de 60% nos últimos 12 meses. Se você olhar para a margem operacional, ela está em 169% agora. No último trimestre, esses eram os números. Deixe-me me mover aqui. Bem aqui, você pode ver o seguinte. Receitas de produtos e serviços cresceram ano a ano, mas caíram em relação ao trimestre anterior. O terceiro trimestre é sazonalmente fraco, com 21 aeronaves próprias, mas já são 22. O lucro líquido subiu 201 milhões de dólares em relação ao ano anterior, mas caiu 106 milhões em relação ao trimestre anterior. A margem bruta subiu 29 pontos percentuais em um ano, mas caiu 26 pontos percentuais no trimestre. A margem operacional cresceu 126% ano a ano, mas caiu 7% no trimestre. Se você olhar para o panorama geral desta empresa, verá que ela está fazendo exatamente o que deveria estar fazendo. Está crescendo, ficando bem maior. Veja as margens aqui. A operacional cresceu ano a ano e a margem de lucro bruto também subiu no acumulado. Você também pode ver muitas coisas boas. Não foque apenas no que acontece em um trimestre específico, especialmente em um trimestre sazonalmente fraco. Eles também atualizaram suas próprias orientações. Agora esperam aumentar a receita em cerca de 36% ao ano no ponto médio, com uso e adoção contínuos do OCS. Essa é a suposição deles agora.
A pesquisa da Singularidade está acompanhando a quantidade de voos que a Transmedix está fazendo. Eles fizeram 28 voos e arrecadaram um valor estimado de 19 milhões de dólares nas últimas 24 horas, que foi ontem. Na sexta-feira, eles estão no caminho para fazer 2.256 voos e arrecadar 1,534 milhões de dólares. Novamente, é uma estimativa aproximada para este trimestre, que seria o valor mais alto se não superar a projeção para o quarto trimestre. Desde a divulgação dos resultados pela Transmedics, as ações caíram 182% em relação ao pico. A empresa está realmente 182% pior hoje do que antes? De novo, isso é macro? Minha opinião, isso é macro, não tem relação com a empresa, que está agindo corretamente. E se ela realmente atingir suas metas de 20 mil transplantes até 2030, então essa empresa, claro, vai ser muito maior do que os 4 bilhões de dólares em que está avaliada agora. Claro, você precisa ter uma visão de longo prazo para essa empresa, você precisa acompanhar essa empresa. Atualmente, os indicadores mostram que a empresa cresce e segue o caminho certo. Passando para o próximo nome, que também está sendo negociado em torno de 48 bilhões de dólares, esse é o Shift 4. No ano, caiu 355%. Essa é uma empresa muito lucrativa, também barata, negociando a um PL de 325 vezes, índice PEG de um crescimento de receita de 251%. Garota. Nos próximos 2 anos, o lucro por ação deve crescer ainda mais rápido se atingirem as metas de fluxo de caixa livre para 2027. Estados Unidos dólar 1 bilhão negociada a Estados Unidos dólar 48 bilhões no mercado. Não é tanto assim. Sim, seu valor empresarial é de Estados Unidos dólar 96 bilhões. Por quê? Veja a dívida líquida de Estados Unidos dólar 32 bilhões. E o... Estou preocupado com isso? Não, por enquanto. Recentemente participaram da conferência de pagamentos fintech da KBW. Sim, muitas empresas estão indo a essas conferências depois de divulgarem seus resultados trimestrais. Então, o que elas reafirmaram? Orientação de médio prazo visando uma taxa de saída de fluxo de caixa livre, ajustado de Estados Unidos dólar, 1 bilhão até 2027. Eles autorizaram um programa de recompra de Estados Unidos dólar 1 bilhão, o dobro do anterior. O que também é, na minha opinião, o motivo pelo qual as ações subiram um pouco depois de terem caído nos últimos dias. A receita da Global Blue subiu 19% e as vendas globais nas lojas cresceram 5%. O crescimento orgânico é de 18%. Eles atingiram uma conversão de fluxo de caixa livre ajustado de 40% no trimestre. Se olharmos novamente para o último trimestre, tudo isso está disponível para você no Fiscal.ai, podemos observar o seguinte. No último trimestre, o volume subiu 23% o lucro bruto, 62% a receita líquida, 61% o lucro por ação. Princípios contábeis, geralmente aceitos, foi de 17 centavos, e o lucro líquido ficou em 334 milhões de dólares. Novamente, isso não é tudo. Esta é uma empresa que, apesar de estar muito barata no mercado, também possui um alto interesse em posições vendidas. Ainda não entendo por que eles estão executando, e na verdade eles vêm executando isso há muitos anos. Sim, esta é uma empresa que gosta de adquirir outras empresas. Algumas pessoas não gostam disso porque acham que, em algum momento, pode não haver mais empresas para adquirir. Acho absurdo dizer que isso vai impedir o crescimento da Shift 4. Não acredito que faltarão empresas no futuro. Além disso, conforme a empresa cresce e integra as adquiridas, torna-se mais eficiente. Eles eliminam partes e têm uma oferta melhor para vender de forma cruzada a muitos clientes. Agora eles estão disponíveis em 6 continentes ao redor do mundo, então eu simplesmente não acredito na tese dos pessimistas no momento. Outro ponto, eles são o segundo maior no setor de restaurantes dos Estados Unidos da América. O número 1 é a Toast, a empresa. Não que o número 1 esteja acabado, quero dizer que a empresa número 1 se chama Toast. Número 1 em hospitalidade nos Estados Unidos, número 1 em esportes e entretenimento nos Estados Unidos e número 1 em varejo de luxo globalmente. Você sabe, no ano que vem vai ter a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Eu acho que é muito bom sermos o número 1 em hospitalidade nos Estados Unidos e o número 1 em esportes e entretenimento nos Estados Unidos, quando há uma Copa do Mundo no horizonte. As ações da Shift 4 caíram abaixo da linha de tendência de alta iniciada anteriormente. Julho de 2022 se recuperou e agora estamos tentando nos manter próximos disso. O fundo anterior, bem aqui, o fundo anterior foi em abril. Para mim, essa é uma empresa barata, uma daquelas que vou continuar acumulando e aumentando a quantidade de ações que possuo. Por fim, temos a Pagaia.
Pagaia é uma empresa para a qual eu tinha opções de compra para janeiro, elas estavam bem no vermelho e eu decidi basicamente convertê-las em ações. O que restou dessas opções de compra? O strike de 30 e de 40 dólares para janeiro, então a Pagaia, como você pode ver, também está aqui. Na média móvel de 200 dias, vimos ela subir 22% na sexta-feira. Pagaia divulgou seus resultados recentemente. Após a divulgação dos resultados, as ações subiram de 15% a 18%, mas fecharam com alta de 13%. E depois disso, podemos ver que a ação recuou totalmente para um preço que não era visto desde antes. Eles divulgaram um ótimo trimestre agora. Para quem não sabe, Pagaia é uma empresa muito pequena, vale pouco menos de 2 bilhões de dólares. Mas é uma que, claro, está superando bastante neste ano. Ela subiu 148% no acumulado do ano, mas ainda é uma empresa que deve apresentar um bom crescimento de receita e lucro por ação, especialmente um crescimento composto do lucro por ação nos próximos 2 anos. É uma empresa que está se tornando cada vez mais lucrativa e continua crescendo agora. Qual foi o problema? Por que ela caiu desde o pico em setembro? Foi algo relacionado à empresa, ou foi novamente relacionado ao setor, ou talvez outra empresa desse setor que estava bastante fraca? Bem, sim, está relacionado ao setor. E também é por causa de outras empresas que tentam fazer exatamente a mesma coisa, mas que não conseguem apresentar os números que precisam. Mas a Pagaia, veja só. No último trimestre, a receita da rede subiu 19%, a total 36% e a de taxas 36%. O custo de produção subiu 35%. A receita de taxas, menos o custo de produção, aumentou 39%. As despesas operacionais principais caíram 11%. O trimestre teve lucro líquido, não prejuízo. O lucro líquido ajustado subiu 180% e o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização ajustado, 91%. Este slide, novamente, diz tudo. Toda vez que ouvimos um analista falar sobre talvez um dos concorrentes ou algo que não está indo na direção certa, basta olhar para este gráfico. Ele está subindo e indo para a direita, subindo e indo para a direita e se tornando lucrativo. Este é um bom negócio, um pequeno negócio, mas sim, existem, digamos, alguns receios, especialmente quando se trata de crédito agora. Falando sobre crédito, a empresa nos disse o seguinte: a administração considerou as tendências macroeconômicas e o comportamento do consumidor saudáveis e estáveis. Essa instabilidade é atribuída a uma abordagem de subscrição equilibrada e conservadora adotada desde o início do ano. A estratégia posicionou a empresa com reserva essencial contra a volatilidade do mercado. O modelo B2B da empresa foca na expansão de parceiros e produtos. O pipeline de parceiros também está crescendo. Eles também assinaram um contrato com um grande banco regional nos Estados Unidos. Então, no geral, novamente, bons comentários, bom trimestre. Vou continuar aqui. O modelo de negócios B2B deles, focado em expandir parceiros e produtos, ao invés de marketing agressivo, junto às altas taxas de aprovação, ajudou a amenizar o impacto das mudanças no comportamento de crédito do consumidor. Comparado aos credores tradicionais B2C, e os indicadores financeiros mais impactantes mostram que a decisão estratégica de apertar os critérios de crédito está dando muito certo. As perdas líquidas acumuladas para as safras trimestrais de 2024 são cerca de 35% a 40% menores que o pico visto no quarto trimestre de 2021. As perdas líquidas das safras de 2024 são de 50% a 65% menores que em 2022. Para empréstimos automotivos e pontos de venda, as tendências de crédito seguem estáveis, sustentadas pela forte demanda dos investidores por esses ativos. E esta, claro, é uma empresa extremamente exigente quando se trata das aplicações, certo? Os 266 bilhões de dólares em aplicações avaliadas no terceiro trimestre representam um aumento de 12% sobre o trimestre anterior. Eles têm aproximadamente uma taxa de conversão de 1% certo, taxa de conversão de aplicações para empréstimos emitidos no terceiro trimestre. Você pode dizer, isso é bem pequeno. Se são tão bons, isso não deveria ser maior? Talvez no futuro isso seja maior, mas agora isso também permite que eles estejam em uma posição melhor em, digamos, um mercado que ainda tem bastante incertezas. E eu pessoalmente prefiro com certeza ficar com isso agora para aceitar apenas qualidade ao invés de simplesmente aumentar. Mas a qualidade desses empréstimos cai e isso prejudica todo o negócio. E então sim, e talvez tudo realmente desabe para uma empresa como a Pagaia. No geral, é isso do meu lado neste vídeo. Para mim, são ótimas empresas de pequeno valor de mercado, bons negócios negociados a preços muito atrativos.
O próximo vídeo vai focar, digamos, em empresas maiores, então fique ligado para isso. Clique em todos os botões, confira o fiscal.ai na descrição e no comentário fixado que você encontra. 15% dos novos usuários recebem 2 semanas grátis de Fiscal Pro. Até o próximo vídeo. Tchau!